Estamos aqui no capítulo 1 da Lei Divina Natural, origem e conhecimento da lei natural. A questão que nós vamos trabalhar hoje é a 622, em que Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Se nós pegarmos a história das religiões principalmente, nós sempre vamos ver a presença de enviados, de pessoas, de espíritos que se colocam na posição de intermediários da divindade. E o Kardec está querendo confirmar essa informação, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos respondem: indubitavelmente, né? Com certeza, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Detalhe importante aqui, né, que esses espíritos, eles encarnam, eles vestem um corpo de carne para trazer a mensagem. Não fico de fora, né, olhando, vou mandar agora para vocês aqui uma informação sobre as leis divinas. Não. Os espíritos se preparam, reencarnam e trazem a mensagem. Em todas as áreas, gente, em todas as áreas de progresso da humanidade, existem espíritos que são enviados pelo Espírito da Idade Superior, ou pelas mentes nobilíssimas que cuidam da nossa evolução, ou pelo próprio Cristo, que é responsável pela evolução do nosso planeta, ou, se você preferir, né, a fonte de todo bem, que é Deus. Na verdade, são todos mensageiros divinos, na ciência, na filosofia, na religião. Em todas as áreas existem missionários, mensageiros da divindade para nos auxiliar a caminhar para frente, né? Nos revelar a lei divina, né? Que é o tema que nós estamos trabalhando aqui. E antes de continuar aqui, queria só lembrar que o maior de todos que já veio aqui até agora no nosso planeta é o próprio Cristo, né? Em que Bittencourt Sampaio, numa mensagem iluminadíssima de 1955, está lá no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. Ele deixa esse trechozinho para a gente aqui, que eu acho importantíssimo a gente não perder foco e não esquecer disso nunca. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Isso que foi dito em 1955, mas eu estou desconfiando que ainda serve até hoje, né? Vocês acham, né, que a nossa civilização hoje, nosso planeta, parece, né, um grande barco sob a tempestade? Eu acho que ainda está, né? Ainda está. Pelos jornais que eu tenho assistido aí, temos passado por diversos conflitos, né, diversas áreas, guerras ainda acontecem, dificuldade de relacionamento entre pessoas, entre raças, entre ideologias. Estamos ainda numa verdadeira tempestade. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, o Cristo está no leme. Quem está comandando o nosso planeta é Jesus. Ele sabe de tudo que tem ocorrido aqui no nosso planeta, dos conflitos, das dificuldades, do quanto nós precisamos e ainda necessitamos do amparo e do auxílio dele para caminharmos para frente. Então, o maior mensageiro que tivemos até agora, para revelar a lei divina, o próprio Jesus. Inclusive, daqui a pouquinho, na questão 625, o Bruno deve trabalhar isso aí, né, mais para frente. Então, vamos aguardar. Muitos mensageiros vieram para a gente, muitos mensageiros. Então, eu escolhi alguns para falar hoje aqui, começando a falar dos exilados de Capela. Esses espíritos, né, que pertencem ao sistema de Capela, em um determinado período, né, da humanidade, eles vieram para cá para auxiliar na nossa evolução. Na verdade, o próprio termo já diz aqui, exilados, né, eles foram trazidos compulsoriamente de um outro planeta em que eles não estavam acompanhando mais a evolução. Mas para Capela, eles estavam atrasados, mas o estágio que o planeta Terra estava vivendo seria ideal. Eles tinham conhecimentos
que muito auxiliariam os espíritos que aqui estavam encarnados. 4 grupos principais. Os árias, que nós vamos ver o auge, né, desse agrupamento na civilização greco-romana, né, que chega até nossos dias, né, trazendo a ideia, né, dos gregos, a ideia romana. A civilização do Egito, né, os egípcios, e desses 4 grupos eram os que menos deviam, e que, de acordo com Emmanuel, né, todos aqueles que vieram de lá já receberam a passagem de volta para casa, né? Apesar que alguns ainda ficaram para permanecer e auxiliar a evolução desse planeta, mas todos os que vieram já fizeram o dever de casa, né, e receberam, né, o passaporte de volta para voltar para o planeta de origem. Outro povo é o povo de Israel e as castas da Índia. Então, esses 4 agrupamentos, né, de espíritos que vieram como mensageiros, vamos dizer assim, apesar de terem falhado, né, de não terem acompanhado a evolução do planeta em que eles estavam, eles vieram para cá serem mensageiros, serem aproveitados na evolução desse planeta aqui. Essas informações, gente, elas estão no livro A Caminho da Luz, né, são informações do Espírito de Emmanuel. Alguns outros mensageiros, aqui no caso, esse aqui dentro do povo de Israel, o Moisés, em que Emmanuel diz o seguinte: médium extraordinário. Se você pega lá o Velho Testamento, se nós pegamos a história que tem ali, né, e o que o Moisés realiza, são diversos fenômenos mediúnicos que nós vamos ver com esse mensageiro do Cristo, que Emmanuel diz que recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então, o povo de Israel, dentro dos valores que eles tinham, né, outro ponto também que eles entregam para a gente é a ideia de Deus único, que é importantíssima, né, importantíssima para a gente. Quando você pensa que nós somos todos filhos de um único Pai, né, somos todos originados num único Deus, nós estamos, por dedução, por lógica, né, usando a própria inteligência, entendendo que nós somos todos irmãos, porque nós temos todos o mesmo Pai. Então não justifica, né, não tem como justificar nenhuma atitude de agressão, de desprezo, de desinteligência para com os meus semelhantes, para com aqueles que estão encarnados, né, na humanidade terrestre, porque somos todos irmãos. Eu estou sabendo que nós temos grande dificuldade de entender isso, né? Nós terráqueos, né? Nós que temos a humanidade aqui do planeta da Terra, nós temos um espírito muito belicoso, né? A gente gosta de uma briga, né? Como meu filho diria que a gente gosta de uma treta, né? Treta com o irmão, treta com o vizinho, treta com a esposa, treta no serviço, treta na escola. A gente gosta de arranjar confusão. Nós somos espíritos belicosos. Mas bastaria um pouquinho de reflexão e lembrar que nós somos filhos de um mesmo Pai, para nós pensarmos, entendermos, né, e raciocinarmos da necessidade do sentimento fraterno entre todos, porque somos irmãos. Então, gratidão a Moisés, que veio e cumpriu tão bem a tarefa dele. Outro mensageiro, esse aqui 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, o Emmanuel diz o seguinte sobre Sócrates: sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do Cristo. É um dos pontos, né, que eu acho assim, muito bacana do Sócrates, que ele não deixou nada escrito. Ele veio, viveu a mensagem, deixou os ensinamentos e não deixou nada escrito. Foram os discípulos que anotaram alguma coisa, e o próprio Emmanuel diz que aquilo que os discípulos trazem não é o suficiente, né, para captar tudo ou toda a grandeza do ensinamento que Sócrates trouxe quando encarnado aqui no nosso meio. O Emmanuel continua dizendo para a gente: nas praças públicas ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade, né, a ideia de irmão novamente aqui, e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade nos pósteros. E o Emmanuel, ele comenta que ele vendo ali
o trabalho de Sócrates, a civilização grega, né, no que tudo aquilo que é alcançado ali, ele sorri, né, pelo que estava acontecendo aqui e entende que, enfim, a humanidade tinha alcançado maturidade suficiente para receber a mensagem maior que é a dele mesmo, a mensagem de amor. E aí, mais ou menos 500 anos depois, o próprio Cristo reencarna, né, para viver, falar, mostrar para a gente a mensagem maior de amor. Outro aqui, né, que eu quero destacar, são os 500, ou outros, né, são os 500 da Galileia. Né? Isso aqui, essa história que está lá no livro Boa Nova, aliás, o livro Boa Nova, gente, né, se você não leu esse livro ainda, recomendo demais a leitura desse livro. Livro de cabeceira, até você decorar todas as histórias. Riquíssimo, um livro riquíssimo. O Humberto de Campos, que é o autor espiritual desse livro, ele teve acesso a diversos arquivos nos planos que estão disponíveis nos planos espirituais sobre aqueles dias em que o Cristo estava encarnado aqui. Então ele acessou esse conhecimento, ele acessou esses arquivos e compilou alguma coisa desses arquivos nesse livro aqui, Boa Nova. Então são lições assim riquíssimas, né? A gente entendendo o conteúdo de um livro como esse, nós estamos nos capacitando para viver a mensagem do bem. Nós estamos nos capacitando para exercer a verdadeira caridade, ou exercer a mensagem, né, do Espiritismo como ela deveria ser vivida. Esse é um dos livros, mas pelo menos eu acho, talvez a opinião pessoal, mas eu acho um dos principais, né, que o Chico Xavier trouxe, livro Boa Nova. E falando sobre esses 500 da Galileia, o que são esses 500 da Galileia? É aquele povo, né, que recebeu primeiramente a mensagem do Cristo. É eles que estiveram e implantaram o cristianismo primitivo. E o Humberto de Campos diz que, representando o fermento do mundo, esses 500 aqui que viram a mensagem, que viram o Cristo, que ouviram a palavra direto da boca dele, eles representam o fermento. Eu não sou cozinheiro não, mas estou sabendo que o fermento faz a massa crescer. Não é isso? Não estou falando bobagem que não, né? Eu sempre gosto de perguntar aos cozinheiros de plantão, porque eu erro no miojo, viu, gente? Então, minha habilidade de cozinha é quase zero. Então, eles representam, né, o fermento renovador do mundo. Eles reencarnaram em todos os tempos. Né? Depois, eles ouviram a mensagem do Cristo, viveram, deram o testemunho nessa reencarnação e continuam reencarnando ainda hoje, nos dias de hoje, no mundo inteiro, renovando a mensagem do bem e em diversas áreas, né? Não só na área das religiões. Deixa eu voltar aqui, né? Porque eu estou picando demais a frase, né? Representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. E acho interessante essa palavra aqui, bastidor, que às vezes eles vêm, alteram, né, o ambiente, né, que eles estão inseridos, e o nome deles simplesmente não aparece. São aquelas pessoas que vêm para viver principalmente a mensagem. Francisco de Assis, né, eu fiz uma lista aqui, gente, daquelas que iam vindo na cabeça, então eu fui colocando na minha mente aqui e fui preparando um slide. O Emmanuel diz, né, que sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra. Né? É uma lição preciosa para a gente nos dias de hoje. Né? Nós estamos com palavras tão cheias de certeza, né? Muitas vezes esquece, né, que o mais importante é viver a mensagem. É as pessoas olharem para a minha maneira de viver, para a maneira que estou me relacionando com as pessoas, a maneira que eu lido com os bens materiais que estão sob minha posse. E essa é a principal mensagem, né? E não a palavra é secundária, apesar que a palavra é importante também, né, gente? Tanto que o próprio Cristo, quando veio trazer a mensagem, ele viveu, mas também usou da palavra. Porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. Exemplo para todos nós. Quanto de dinheiro você precisa para viver a mensagem do bem? R$0. Quanto de recursos você precisa? $0, €0.
0 gramas de ouro, 0 recursos materiais. Só a boa vontade de se apresentar ao Cristo, a Deus, e fazer, realizar, praticar o bem. A gente não precisa de mais nada. Esse é o cara que deu exemplo através da própria vida dele. Kardec, claro, né, gente? Por conta da razão reta e judiciosa de Kardec, Flammarion o designou como o bom senso encarnado. E hoje, nós, como espíritas, não podemos esquecer desse título do Kardec, né, e tenhamos cuidado, né, para não escorregar no bom senso. Né, para não escorregar no bom senso. Atenção, vigiar e orar sempre. Né? E o trabalho da mensagem, de espalhar a mensagem, continua, né, gente? Algumas instituições vocês devem conhecer. O Grupo Espírita André Luiz, a logo é essa mesmo, né? Do GEL. E tem outros grupos André Luiz, né? Então, União Espírita Mineira, Federação, outras casas aí. Nós somos os continuadores, aqueles que têm a mensagem na mão, e somos todos responsáveis por manter a chama dessa mensagem acesa. Eu espero, né, que a gente consiga, com esforço, boa vontade, serenidade, bom senso, continuar espalhando essa mensagem. É o convite a todos nós aqui, todos nós. Somos os fermentados. Né? Eu ouvi a tua voz, teu falar me mudou e por aí vai. A música do Tim Vanessa. Gratidão, gente, a todos. Obrigado pela atenção, pessoal de casa. Muito obrigado pela presença também. Boa noite a todos.